Bom, vamos para a análise de mais uma das plataformas. A que a gente vai apresentar aqui hoje é a NASA Worldview, tá? Basta digitar aqui no Google, né? Já está aqui o primeiro link, né? Vou deixar aqui em inglês sem a tradução, tá? Então, quando a gente entra na plataforma, primeiro é apresentado isso daqui, a gente pode fechar, tá? E essa é a plataforma. O que consiste ela? Nela é possibilitado a gente visualizar uma base de dados de imagens daqueles satélites do Aqua, do Terra, tá? Do GOES, dentre outros, tá bom? Então, por que que a gente por que que a gente utiliza essa plataforma? Essa plataforma, como ela tem aqui já uma base de dados bastante estruturada de imagens, é possível a gente regredir no tempo e fazer uma análise da temporalidade através das imagens, né? Ou seja, fazer uma timeline de imagens. Obviamente, são imagens de baixa resolução, tá certo? Entre 350 metros até 2 quilômetros, tá? Considerando satélites geoestacionários. E aí, para a gente contextualizar um pouco aqui, eu vou dar um zoom, tá? A gente pode colocar aqui algumas camadas, ó. Na região aqui, a gente já aparece aqui algumas cidades aqui, é importante para a nossa localização. Eu vou dar um zoom aqui no estado de São Paulo para a gente fazer uma análise de um evento que ocorreu no ano de 2024, se eu não me engano, no mês de agosto, tá certo? Só que antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui ao lado a gente tem os layers, né? A gente pode filtrar por datas aqui, só que eu posso fazer isso aqui embaixo também, ó. A gente tem um display aqui que possibilita isso, né? E aqui a gente tem as imagens, tá? Aqui é uma imagem do satélite NOAA 21, né? A gente tem o do NOAA 20, né? Temos do satélite NPP, ok? Do Aqua, né? Aí a gente percebe que não tem imagem, porque na hora da passagem dele nessa região, né, que deve ter sido, foi hoje, mais cedo, ele não teve avisada para essa região, ó. Ele pegou só essa parte aqui, tá certo? Então essa parte aqui, infelizmente, não tivemos imagem hoje, tá? Possivelmente no Terra, sim. Aí a gente teve, ó, né? Mas essa parte aqui ela ficou falha também. Então aqui mais ou menos a representação das órbitas. Ó. Tudo isso aqui são imagens de hoje, as mais recentes, tá bom? Então uma parte aqui do estado de São Paulo ela não foi captada, tá bom? Mas o que que eu quero mostrar aqui também? Que a gente pode adicionar alguns produtos, né? Por exemplo, relacionado ao fogo, a gente tem os aerossóis, né? Imagens que permitem detectar as fumaças, etc. Eu vou colocar aqui nas reflectâncias corrigidas, tá? E vou vir aqui no Aqua, ó, e incluir ali na minha base de camadas a imagem com outra composição de banda, diferente das cores verdadeiras, tá bom? E também do Terra, vou fazer o mesmo. 721. Poderia pegar mais algum outro. Vou pegar aqui do Viz. Deixa eu ver. Pronto, essa daqui também. Tá bom? Bom, vou voltar lá para minha imagem. Tá aqui. Vou selecionar minha data. Vamos lá para 2024. Vamos para o mês de agosto. Tá aqui. Agosto. E vamos fazer uma análise aqui do nosso estado de São Paulo. Bom, tá aqui o nosso estado de São Paulo, tá? São José do Rio Preto. E aí eu posso fazer o quê? Ir passando os dias, né? Veja, começou alguns incêndios aqui. Veja que a gente percebe um pouco da fumaça, certo? Já já a gente vai ver até o fogo ativo. Dia 21, 22, está aqui. Foi quando startou aqueles incêndios praticamente de forma simultânea, né? No interior aqui do estado de São Paulo. Então vamos para o dia 23, 24, 25, 26. Bom, então incêndios controlados.
restou aqui as áreas queimadas aqui, bastante visível aqui para gente. Bem, então eu estou analisando aqui nesse caso, pelo satélite NPP, mas eu poderia fazer a mesma análise, por exemplo, para o Terra. Vamos fazer a mesma análise aqui, ó, pelo Terra, tá aí. Poderia fazer pelo Aqua. Vamos lá. 20, 21, 22, 23. Olha o tanto de incêndio aqui, praticamente simultâneos aí, né? As frentes de calor, fogo ativo, né? Então, isso que nos permite? Que, em geral, quando a gente vai realizar uma investigação, a gente já se depara com esse cenário, ou seja, o incêndio já controlado, finalizado, a gente tem essa cicatriz, e a partir daqui a gente precisa delimitar ali uma zona de origem, né? E essas imagens, essa timeline de imagens de baixa resolução espacial, nos permite aqui verificar ali as zonas mais prováveis de ignição desses incêndios. Então, por exemplo, aqui, com base no Aqua, o que eu tenho aqui, ó? Veja que ao final a gente teve toda essa cicatriz. Mas onde ela começou? Aqui, ali, né? Então a gente pode ir regredindo no tempo, né? Regredindo, regredindo, e veja só, aqui é uma possível delimitação. Aqui já não é uma área queimada, aqui é uma sombra feita pela própria fumaça, tá? O que mais? Aqui também, olha só, a gente consegue ver bem o início ali. Depois ele se desenvolveu para cá e aqui a gente começa a contar a história desse nosso incêndio, né? Desse nosso incêndio. Veja bem, no dia 20 já tinha uma certa ignição aqui, tá? A gente pode trocar aqui, ó, para esse outro satélite, que é do mesmo dia, porém, como ele passou um pouco mais cedo, ainda não tinha. Então a gente já consegue perceber o quê? Que dentre esses dois satélites aqui, ó, aqui o Aqua ele já passou um pouquinho mais tarde. Em geral, o Aqua ele passa ali por volta das 14 horas, 15 horas, né, da tarde. Já o Terra ele passa ali por volta das 10 horas. Então, o que a gente tem ali? Se a gente fosse estimar um tempo, a gente tem que esse incêndio se iniciou ali entre as 10 às 14, 15 horas. Aí depois a gente pode pegar os metadados da imagens, né, da imagem, para verificar de fato ali o horário que passou ali que foi registrada essa imagem. Bom, então vamos aqui manter o Aqua, tá? Então, vamos lá, ó, diversos incêndios aqui, aqui a gente tem outro, ó. Vamos ver o que que virou aqui, ó, o que que virou. Aqui a gente está contando a história do incêndio, né? A propagação desse incêndio, ó. Olha como é que a gente consegue restringir. Imagina um incêndio desse tamanho aqui, ó, final. Vou calcular uma área aqui, só para vocês terem ideia aqui, mais ou menos, da dimensão, ó. Vamos medir uma área aqui, ó. Uma área bem aproximada, tá? Vamos supor que o incêndio, ao final, calculou isso tudo aqui, ó, 408 quilômetros quadrados, tá? Isso daqui dá aproximadamente, aumenta dois zeros aí, vai dar 40.000 hectares, né? 40.000 hectares é uma área muito grande, muito grande. Só para vocês terem uma referência, o Parque Nacional ali, a parte principal dele, é em torno de 30.000 hectares. Imagina você chegar num local de incêndio e ver uma área devastada ali pelo fogo de 40.000 hectares. E aí você olha, poxa, por onde começar ali a minha investigação, né? Então, as investigações a gente teria que começar ali e percorrer todos esses 40.000 hectares. São trabalhos que não seria de um dia, seriam de vários dias isso daí. Porém, caso a gente queira ir direto ali pela provável zona de origem, a gente poderia estar o quê? Analisando este ponto aqui, ó. Este ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui
de 3 quilômetros quadrados, de 300 hectares. Ou seja, eu delimitei ali a minha provável zona de origem num raio ali de 300 hectares. Então, facilitaria muito os nossos trabalhos aí, tá bom? Obviamente, depois a gente pode fazer o download dessa imagem, tá? Para compor um determinado croquis, incluir em cima dessa imagem lá no software QGIS os focos de calor, a timeline dos focos de calor, junto com a timeline das imagens, tá bom? Eu posso vir, né, pesquisar qualquer data, mas também eu posso gerar o que aqui? Eu posso gerar uma animação, né? Onde eu vou escolher aqui, ó, do dia 20 ao dia 30, né? Então tá aí, ó, um GIF, né? Mostrando toda essa evolução, perfeito? É, posso fazer a exportação desse GIF. Eu seleciono a área, né? Isso tudo pode auxiliar na composição aqui do nosso relatório final. Tá criando aí, beleza? Tá aí a evolução 28, 29, certo? Faço o download, enfim, e componho o meu relatório aí com isso aí, com esse GIF aí animado, tá certo? Caso eu queira, por exemplo, utilizando as cores verdadeiras, que aqui é mais fácil da gente detectar, vamos pegar do Aqua, a Aqua está aqui, detectar a pluma de fumaça, né, o deslocamento aqui da pluma de fumaça. Ó, vamos regredir um pouco, lá para o dia 20, está aqui. 19 não tem imagem, esse aqui já começou no dia 19. Ó. Vamos lá, 18, 19, 20, ó. Ó, inclusive, isso daqui nos permite também analisar como que estava o vento predominante ali nas altas camadas da atmosfera. Então veja todos eles que estão o quê? Nessa direção aqui noroeste, né? Então a gente tem um vento ali predominantemente noroeste, tá certo? Então veja o que que foi ali, ó. Basicamente sincronizado em todo o estado, né? Incêndios iniciando ali quase que no mesmo horário. Olha só, pessoal. Olha só o estrago que isso aqui fez, né? E em diversas regiões do país aí a gente tinha alguns incêndios aí iniciando também. Tá bom, vamos olhar em Brasília aqui, mais ou menos nessa época. Se a gente consegue captar algo. 6. Vamos pegar o Terra. 30. Opa, vamos para setembro. Não tem. Opa, olha aqui. Quando iniciou o incêndio aqui na Flona, né? Então a gente vê a direção da fumaça. Aqui em Brasília a gente já tinha um vento que predominantemente um vento nordeste. Ó. Toda essa pluma de fumaça aqui nos caracteriza essa direção predominante do vento ali. Aqui foi quando Brasília ficou ali com aquela pluma de fumaça, né? Vindo lá do estado de São Paulo. Isso dá para a gente analisar com outras bases de dados também, né? E aí vai vir em setembro. Vamos olhar aqui o Aqua. Eu queria pegar, captar ali o início ali do incêndio no Parque Nacional, aqui, ó. Isso aqui é fumaça gerada. Vamos analisar por essa outra composição aqui, ó. Vamos lá, dia 15. Opa, dia 16. Veja bem, ó, isso aqui é área queimada. 17, aumentou um pouco. E depois ficou mais ou menos confinado nisso daí, né? Então aqui também a gente tem essa análise temporal, tá? Óbvio que é uma imagem com baixa resolução, uma resolução de 400, 500 metros de resolução espacial, né? Mas essa é uma primeira análise que a gente faz para caracterizar nossas zonas de origem, nossa dinâmica do incêndio, para depois a gente fazer uma imagem, uma análise mais detalhada com outros sensores, com outros satélites, como o Sentinel, o Landsat, que aí
vai nos trazer uma quantidade maior de detalhes dessa área sinistrada, tá bom? Então essa plataforma é bom vocês explorarem aí explorar depois o potencial dela. E é isso. Voltaremos nas próximas aulas com outras plataformas. Até a próxima.